crianças! Estamos aqui hoje juntos para mais uma aula. E eu quero perguntar se você está pronto aí em casa para aprender ainda mais na aula de hoje. Sim ou não? Qual foi a sua resposta? Bom, eu espero que a sua resposta tenha sido sim. Eu sou a professora Marilane Moraes e quero te lembrar que estou feliz em ter você aqui comigo. Então vamos embarcar juntos nessa aventura do aprendizado? E hoje o nosso embarque será no componente de ciências. Vamos estudar e aprender um pouquinho mais sobre os tipos de solo. Olha que legal! Será que você conhece sobre o que nós vamos falar hoje? Será que vão aparecer aqui curiosidades, coisa que você nunca ouviu falar? Ou será que serão apenas lembranças de algo que você já estudou? Vamos então juntos conferir tudo o que há para que nós possamos aprender hoje? Vamos então à nossa telinha. Olha só! Aqui nós estamos vendo um bonequinho cheio de pontos de interrogação. E o que será que isso quer dizer, turminha? Por que será que eu escolhi esse boneco? Olha só, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com algumas perguntas, com alguns questionamentos. E aí, eu quero que você fique se perguntando e tente me responder o que eu vou te perguntar. Tudo bem? Percebam que esse boneco ele está ali com muitas dúvidas. Mas ele não tem por que ficar preocupado, porque ao final dessa aula ele vai estar, sabendo de tudo sobre os solos. Então vamos juntos. Primeira perguntinha que eu tenho para vocês. O que é solo? E aí, turma, você já parou para se perguntar o que é solo? Para que ele serve? Você saberia me responder? E aí? Me responde um minutinho, professora, a senhora não vai ouvir, mas responda, porque daqui a pouquinho eu vou dar para você a definição de solo e você vai conseguir verificar se você está no caminho, se você acertou, se você se equivocou e construir a tua informação a respeito desse assunto. Bom, respondeu? Deu um tempinho, né? Essa é a primeira pergunta, mas eu não vou parar por aí. Eu tenho uma segunda pergunta para ti na aula de hoje. Observe então, olha a nossa próxima pergunta. Como será que ele é formado? Bom, então vamos responder juntos a primeira pergunta. Eu perguntei para vocês o que é solo. Vamos então verificar juntos o que é solo? Vamos lá então. O solo forma a superfície sólida da crosta terrestre e é muito importante. Muito importante. Por que será que essa superfície sólida, né, que é o solo, é muito importante para mim e para você? Por que será que eu fiz questão de colocar essa palavra aqui, muito importante? Por que essa expressão? Algo que é muito importante é que tem grande valor, não é mesmo? Mas por que será que é importante? Quais os benefícios? Aquilo que é importante é porque causa benefício para a gente, não é mesmo? Quais serão os benefícios? O que nós podemos fazer? O que nós podemos usufruir do solo? Fazer com ele e usufruir através dele. Vamos verificar, vamos continuar a nossa leitura juntos? Então vamos lá. Olha só, muito importante, pois é nele que vivemos, construímos nossas casas, plantamos os alimentos e extraímos recursos como ferro e alumínio. Perceberam então, turminha, como e por quê? E aqui nós só temos algumas definições, né, da importância do solo para a gente. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre o solo. É importante nós lembrarmos, né, que o solo ele serve como fonte de nutrientes para as plantas, isso mesmo, e que ele é um importante elemento para a agricultura, certo? É importante também nós lembrarmos que desde o início da humanidade, né, o ser humano ele utilizava o solo como recurso para a sua manutenção e sobrevivência. Por isso, turma, que é de extrema importância os cuidados que nós precisamos ter com o nosso solo, porque dele vão ser providos vários alimentos que nós temos em nossa casa, né? Nós temos vários alimentos que precisam do solo para serem plantados, para serem cultivados, não é mesmo? Então é importante que eu e você tenhamos o cuidado com esse bem, com esse recurso. Tudo bem? Tudo certinho até aqui? Muito bem. Então vamos prosseguir, vamos continuar. Olha só, antes de nós continuarmos, eu quero te fazer uma pergunta. Lembra que ainda há pouco eu perguntei para você se você saberia me dizer como que é formado o solo? E aí? Eu acho que
que a maioria de vocês disse aí de casa que não saberia. Não, professora, infelizmente eu não sei como o solo é formado. E nós vamos aprender agora. E para isso eu trouxe aqui algumas palavras que vão ser, né, mostradas a você aí na sua telinha. E eu quero que você fique pensando, por que será tantas palavras? O que será que elas terão em comum e por que elas estão aparecendo na nossa aula de hoje, certo? Vamos então prosseguir. Então nós temos ali a primeira palavra. Que palavrinha é essa? Minerais. Temos também aqui a palavrinha ar, água, seres vivos e matéria orgânica. Mas, turma, o que será, qual a relação que tem entre todos esses elementos que nós acabamos de ver aqui na nossa telinha? O que será que eles têm em comum? O que será que eles formam? Ah, dei a dica agora, né? Vamos verificar juntos? Olha só. Os minerais, o ar, a água, os seres vivos e a matéria orgânica, todos esses elementos juntos, eles fazem a composição, olha só, do solo, certinho? Então, nós já sabemos que o solo, então, ele é formado por vários componentes, por vários elementos, não é mesmo? E agora eu tenho uma próxima pergunta que não está no nosso slide. Eu quero saber de você, o que você pensa? Você acha que só existe um tipo de solo? Ou você acha e pensa que existem vários tipos? E aí? Você já parou para se perguntar? Bom, eu acho que só existe um solo. É o mesmo solo que a gente planta, é o mesmo solo que a gente constrói, é o mesmo solo que a gente brinca ali. E aí, será que todos os solos são o mesmo ou será que existem tipos de solo? Muitas perguntas, não é mesmo? Mas calma. Vamos continuar a nossa aula e todas essas dúvidas vão ser sanadas, certinho? Vamos prosseguir então. O solo é a camada do planeta Terra, popularmente chamada chão ou terra. Geralmente, essa camada é formada por rochas desgastadas, ar, seres vivos, restos de animais e vegetais, entre outros componentes. Entre os fatores que contribuem para a caracterização do solo estão o clima, a incidência solar, a rocha que originou o solo, matéria orgânica, cobertura vegetal e etc. Vocês conseguiram, turma, prestar atenção nessa fala, nessa leitura que eu acabei de fazer para vocês? Eu disse que entre outros fatores que contribuem para a caracterização do solo estão. E aí eu comecei a dar vários exemplos para vocês. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Se existe uma caracterização do solo, será que há uma caracterização só de um tipo ou será que a gente vai encontrar aí vários tipos? O que será que a gente pode perceber aqui? A partir dessa fala, nós conseguimos aqui identificar que sim, os tipos de solo serão variados. Mas será que você sabe quais serão os tipos de solo? Quais as características desse solo? Bom, tudo isso nós vamos aprender no decorrer das nossas aulas. Vamos prosseguir então juntos? A quantidade e tipo de cada um desses componentes pode variar. E isso vai diferenciar um solo do outro. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que para cada tipo de solo que nós vamos já verificar juntos, o que vai depender para essa separação, para essa caracterização? A quantidade de componentes, esses que nós falamos, uns vão ter mais a presença de seres vivos, né, de matéria orgânica, outros vão ter mais presença de ar, outros a incidência de chuvas, a presença de água. Todos esses e outros fatores vão contribuir para a classificação e separação dos tipos de solo, certinho? O solo, de forma bem geral, pode ser classificado em, prestem atenção, primeiro tipo de solo, ele pode ser classificado em solo arenoso. Será que você já ouviu essa palavra? Será que há outra classificação? Muito bem, há sim. Ele também pode ser classificado em solo argiloso. Olha só, temos outra. Pode ser classificado como solo humoso ou solo calcário. Então, nós acabamos de ver aqui, turminha, né, nessa aula, que nós podemos classificar aqui o solo em pelo menos 4 tipos. Vocês conseguem lembrar, sem eu mostrar na telinha de vocês, os 4 tipos? Vamos lá? Eles podem ser classificados em solo arenoso,
argiloso, humoso e calcário. E aí, o que foi que eu fiz? Eu consegui trazer para a nossa aula de hoje alguns tipos de solos, desses que nós acabamos de classificar. E eu quero mostrar para vocês, tudo bem? Olhem só, o primeiro que eu quero mostrar para vocês é o que nós chamamos de solo arenoso. Olha só. Ele é bem fininho, turma, olha só. Esse aqui é o exemplo de solo arenoso, certo? Vamos ao outro tipo que eu trouxe para a nossa aula para exemplificar para vocês. Olha como é diferente. Olha só. Esse aqui já é bem mais escuro, já não é. Então, quando eu pego, ele não se desfaz facilmente, tá vendo? E a sua tonalidade é bem diferente ao solo anterior. E esse solo que eu estou mostrando agora para vocês, ele é chamado de solo humoso. É um solo muito utilizado na agricultura. Tudo bem? Vamos então ao nosso próximo e último exemplo que eu consegui trazer para a nossa aulinha de hoje, que é esse tipo de solo aqui, olha só. Olhem só. A cor, né, vocês já conseguem perceber que mudou completamente. Tá bem mais marrom, um marrom bem escuro, né? E esse tipo de solo, qual será? Eu já mostrei para vocês o arenoso, mostrei o humoso. Será que esse exemplo que eu consegui trazer, ele se classifica como solo calcário ou como solo argiloso? Olha só, esse tipo de solo aqui é o solo argiloso. Tudo bem? E turma, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero te agradecer por ter ficado ligadinho aqui comigo e eu quero te convidar a embarcar comigo na nossa próxima aula para continuarmos aprendendo as características desses 4 tipos de solos. E não se esqueça, você pode e deve continuar estudando. É só você acessar a nossa plataforma Eduque para essa e outras aulas. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.